no final de fevereiro, nós tivemos a maior tragédia, começamos a viver a maior tragédia humanitária da história do Brasil, da história da República, sem dúvida nenhuma, da história do país como um todo, se nós descontarmos o genocídio indígena que os colonizadores europeus realizaram no Brasil no século XVI e a escravidão que se alastrou por séculos aqui no Brasil, essa foi a maior catástrofe humanitária da história do país. Para vocês terem uma ideia, não só nós atingimos os 3 mil, chegamos a 4.100 mortos por dia, num dia em março, mas se nós levarmos em conta os dados pré-pandêmicos, dos anos de 2016 a 2019, o Brasil tinha uma média de 90 mil óbitos, 90 a 100 mil óbitos mês no país, por volta de 1.200.000 óbitos anuais no Brasil antes da pandemia. No mês de março e abril, nós chegamos a 190 mil óbitos por mês. Basicamente, 90% de aumento no número de mortes ocorreu no Brasil em março, abril. Esse número caiu para por volta de 65%, 70%, 65% em maio, se manteve até agosto. E mesmo em outubro, que as pessoas já consideravam como um mês favorável, né? Todo mundo achando que a pandemia havia acabado, a última vez que eu olhei, os dados ainda estão sendo coletados, então eles são preliminares, uma vez que ainda estamos em novembro, mas nós, em setembro, tínhamos por volta de 40% a mais de óbitos, e em outubro, nós ainda tínhamos 20% a mais de óbitos, porque nesse período, que vai de março a outubro, o sistema de saúde brasileiro literalmente colapsou. Ele colapsou, e nós tivemos muito próximos de sofrermos um colapso do sistema funerário a nível nacional. Nós tivemos colapsos regionais ou municipais, mas nós quase tivemos um colapso não só do sistema de saúde, como do sistema funerário. E isso ocorreu na Índia, onde, no mesmo período do Brasil, a Índia reportou algo em torno de 4 mil óbitos diários durante semanas, que, na realidade, alguns pesquisadores estimam poder ser de uma magnitude de até 10 vezes mais. Ou seja, a Índia pode ter perdido 40 mil pessoas por dia nos meses de maio, abril e maio, quando o Brasil também enfrentava a sua segunda onda e, como eu disse, o momento mais trágico, a crise humanitária mais grave da história do Brasil. Na realidade, eu estou referindo à Índia porque, nesse mês de maio, a Índia relatou o aparecimento de uma variante chamada Delta, que se espalhou rapidamente pelo país, enquanto o Brasil convivia e era dominado desde janeiro deste ano pela variante Gama, que apareceu na cidade de Manaus, no Amazonas, e se espalhou por todo o Brasil e dominou os casos de Covid em todo o país. Nesse período de maio, essa variante Delta surgiu na Índia, uma variante gravíssima, porque as mutações que ocorrem nessa variante são numa área muito especial, na área da proteína S do vírus, que é aquela que ancora, é o anzol, né, do vírus que ancora nas células humanas, e qualquer mutação aí é muito importante, muito relevante, porque pode aumentar a taxa de transmissão do vírus e pode alterar a resposta do vírus às vacinas. E o que nós vimos nesse período foi que a segunda onda brasileira durou muito tempo. Ela começou a cair somente no final de junho, começo de julho, e o que nós vimos é um fenômeno que se repetiu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve, no começo do ano deste ano, no final do ano passado, começo desse ano, uma crise terrível, uma onda terrível, mas aí começou a vacinar rapidamente e houve uma queda que os americanos achavam que era definitiva, porque como eles conseguiram chegar a 4 milhões de doses num dia, eles acharam que eles iam conseguir ganhar a batalha e decretaram, o presidente Biden decretou que seria o verão da alegria, né, the Summer of Joy,
esse ano, porque a vacinação tinha cruzado 50 e poucos por cento, 56% da população americana, a vacinação com 2 doses. Só que ele não contava com a variante Delta, que tomou conta dos Estados Unidos, depois de passar pelo Reino Unido, e não contava com o movimento antivacina americano, que fez com que o número de pessoas vacinadas parasse no tempo. E, inclusive, a ponto de, recentemente, o Brasil ter passado os Estados Unidos em termos de 2 doses da vacina. E o que ocorreu é que a variante Delta gerou uma explosão nos Estados Unidos, esse verão, o verão americano, né? Junho, julho, agosto, uma explosão importantíssima que levou os Estados Unidos a cruzarem não só a marca do número de mortos, 650 mil mortos da pandemia de 1918 de influenza, que afora a Guerra Civil Americana é a maior causa de mortalidade da história dos Estados Unidos. Veja bem, um país que teve perdas importantes na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, está envolvido em guerras na sua história inteira. A pandemia de influenza de 1918 era a segunda maior causa de mortalidade da história americana. A pandemia de Covid, há poucos meses atrás, passou o número de mortos da pandemia de 18 e ameaça, nesse instante, a terminar o ano com mais de 800 mil mortes nos Estados Unidos e a possibilidade de chegar a 1 milhão, o que é algo que os americanos jamais imaginaram, ter 1 milhão de vítimas fatais no país que mais despende dinheiro per capita em saúde. Só que usa esse dinheiro de maneira extremamente errada, porque o sistema de saúde americano é completamente privado. Ele não tem um SUS, Sistema Único de Saúde, um sistema público de saúde disseminado pelo país inteiro, não existe nos Estados Unidos. E essa foi a lição que os americanos aprenderam. Talvez não façam nada, porque é muito difícil mudar o sistema americano, mas a grande lição foi que um país do tamanho dos Estados Unidos, continental, sem o sistema público de saúde, numa pandemia dessa magnitude, as perdas são catastróficas. Basta vocês compararem as perdas americanas com as perdas do Canadá, onde existe um sistema de saúde público muito bom, disseminado pelo país inteiro. Né? Os americanos tiveram uma grande lição. E os brasileiros ainda não se deram conta de que o que nós estamos experimentando, essa queda que nós tivemos desde junho, né, com os níveis mais baixos da pandemia nesse momento, é muito parecido com o que aconteceu do final do inverno americano, lá para fevereiro, até junho, nos Estados Unidos, onde os números ficaram muito semelhantes aos números brasileiros, 12 mil casos por dia e mais ou menos 200 mortes por dia. Só que, de repente, apesar da vacinação ter cruzado 55% da população, a variante Delta foi responsável por uma explosão dramática.